Bom dia, igreja. Quero, antes de mais nada, parabenizar a todas as mães, né? Dia das Mães, acho que foi o pastor Samuel que falou isso para mim. É todos os dias, né? Só tem um dia especial para que possamos comemorar. Eu gostaria, antes de mais nada, a mensagem será para as mães. Mas a mãe tem ao seu lado o pai, né? Então vai ser uma mensagem conjunto, mãe, família. Mãe, família. E para tanto, eu peço aos casais, eu sei que a irmã Anaí não está aqui com o pastor Kleber, né? Mas eu peço a todos, aqueles que sejam pais ou mães, independente de estarem aqui ou não, que sentassem aqui à frente, todos juntos. Rapidinho, para não nos delongarmos. Pai, mãe, sentando aqui na frente juntinho, enquanto eu vou abrindo aqui. Cadê a irmã Jupira do lado do pastor Silvio? É ao lado. Irmã Maria, irmã Cristiane é mãe. Quem é mãe, tá sozinha aqui, vem aqui pra frente. Todo mundo é mãe, independente de ter ou não esposo. E o esposo, o irmão lá que é vizinho nosso, ó, tá lá atrás, a esposa dele não está aqui, mas senta aqui na frente também. Desculpa, tá, fazer essa bagunça aqui rapidinho. Mas nós vamos estar falando. Domingo passado a irmã Jupira falou pela manhã que o aliado da família é a igreja e foi uma bênção. E hoje nós vamos falar para as mães e para as famílias também. A colinha da mensagem já está aqui atrás de mim, bem lindo, bem bonito. Que Deus continue abençoando a ornamentação da igreja, né? Peço aos irmãos, sem mais delonga, que abram suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. 2 Reis 4, de 1 a 7. Eu vou, independente de estar no Data Show, e eu vou falando versículo por versículo e a Vitória vai colocando ali, eu vou estar lendo, ok? E a igreja estará acompanhando. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chegue-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Amém? O aliado da família, o Jeová Jireh, o Deus provedor. A Bíblia não relata o nome dessa mulher, diz só que ela era uma viúva de Sarepta, né? Mas hoje nós vamos aprender 7 lições que podemos, através do acontecido com essa viúva, trazer para as nossas vidas hoje. E a primeira lição é reconhecer as qualidades e virtudes das pessoas, ao invés de só conseguir enxergar os defeitos. Lá no primeiro versículo, uma parte do primeiro versículo diz: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ela reconhecia que o esposo dela era um servo temente ao Senhor, né? E que, embora tivesse deixado essa dívida, isso não encobria aquilo que ele foi diante de Deus. E quantas vezes nós, como família, somos assim até dentro das nossas casas. Como eu falei que a gente vai falar sobre mãe e família, quantas vezes dentro de casa
A gente só consegue enxergar aquilo de ruim que o filho, que o marido, que a esposa fez. As qualidades a gente passa longe, né? Às vezes, 7 dias na semana. 6 dias ocorreu tudo bem e um dia deu tudo errado. E aquele um dia que deu tudo errado, a gente fica quase um mês falando, né? Porque você viu, aconteceu isso. Olha, mas você viu, foi por isso. Porque você não devia ter deixado o nosso filho fazer isso, a nossa filha fazer isso. A decisão foi sua, né? E aí eu me lembro muito bem, falando sobre decisões e reconhecer as qualidades e as virtudes, quantas vezes lá em casa, quando meu esposo ainda era vivo, né? Eu lembro que o primeiro garoto que quis namorar a Gracia, eu não gostava dele. Não gostava de jeito nenhum. Era nosso vizinho, eu não gostava, ele tinha um comportamento ruim. E aí havia um combinado entre eu e o Saulo. Não vamos deixar, ok? Quando ele chegou lá em casa para pedir para namorar a Gracia, aí o Saulo, não, pode namorar. Eu olhei pro Saulo, subi as escadas, não falei nada, né? E quando ele subiu, foi essa palavra que eu disse para ele. Eu falei assim, você é o responsável, você que autorizou, eu não autorizei nada. E é exatamente assim que a gente faz. Porque se desse certo, ok, muito bem pro Saulo. Mas se desse errado, eu com certeza jogaria na cara dele todos os dias. Foi você que deixou. E a mulher é assim mesmo, não é, gente? Pode falar, a mulher é assim. Eu sou e a gente é assim, né? A gente fica ali, né, falando. O pastor Samuel tá até com eu acho. Mulher é assim mesmo, a gente fala, né? Mas aí depois ficou tudo na paz, tá, irmão? Porque o Saulo voltou atrás. Ele falou assim, havia um combinado entre eu e a minha esposa de não deixarmos e não vai ter namoro nenhum. Amém, louvado seja Deus, né? E a gente tem que começar a se policiar em saber elogiar, em saber dizer parabéns, olha, foi legal isso aqui que você fez, né? Tanto para o nosso esposo, para nossa esposa, ou até para os nossos filhos, porque nós devemos corrigir os nossos filhos, mas devemos também parabenizá-los, né? Lá em casa a Vitória fica, mãe, tirei não sei quanto na prova, tá bom, só isso, mãe, não vai dar parabéns não, né? E aí a gente deve parabenizar, às vezes a gente não quer parabenizar, mas a gente precisa incentivá-los. Então, a primeira lição é saber reconhecer as virtudes e qualidades ao invés de só enxergar os defeitos. A segunda lição, devemos, nos nossos momentos de dificuldade, pedir orientação a Deus, para que Ele coloque pessoas certas em nossas vidas. A viúva foi buscar ajuda na pessoa certa, ou seja, ela sabia que Eliseu conhecia o seu marido, está lá também no versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. Ou seja, ela sabia que Eliseu conhecia o seu marido, ela sabia que Eliseu sabia das qualidades e das virtudes do seu marido, e ela poderia ir até ele e relatar tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, eu fui pesquisar na Bíblia, né, o que Eliseu já tinha feito, né? Porque quando a gente procura uma pessoa, quando a gente vai no médico, a gente procura, e aí, você foi nele? É bom mesmo esse médico? Você conhece? Olha, não, ele é bom. Então aí a gente fica tranquila e vai nesse médico. E aí eu fui procurar. Eliseu já tinha purificado as águas de Jericó, que está lá em 2 Reis 2, 19 a 25. Ele já tinha ressuscitado o filho de Sunamita, que está nesse mesmo capítulo 4, de 18 a 37. Ele tinha curado Naamã, que está no capítulo 5, versículos de 1 a 14, e tinha feito o machado flutuar, que está em 2 Reis 6, de 5 a 7. Ou seja, realmente Eliseu era um homem que era usado por Deus, porque todos esses milagres, Eliseu não fez somente porque ele era o bom da história, é porque ele se colocava submisso a Deus. E quantas vezes a gente está passando por alguma dificuldade, algum problema na nossa vida e a gente não pede orientação a Deus. A gente precisa começar a pedir orientação a Deus. Senhor, me orienta. Se é para me passar por esse vale sozinha, eu vou passar. Porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor é o Deus provedor. Mas se o Senhor quer que eu compartilhe com alguém para que essa pessoa me ajude em oração,
para que mesmo não estando ao meu lado, ela esteja orando por mim, ela esteja intercedendo por mim, ela tem uma palavra para que possa me fortalecer, me acalentar. Então, Senhor, me orienta, me diz aí, Senhor, quem que eu posso contar? E com certeza o Senhor vai mostrar. Então, a segunda lição é: devemos pedir orientação a Deus. Não podemos sair por aí falando tudo que acontece na nossa vida, porque nem sempre todos estarão ao nosso lado para nos ajudar. Às vezes você está ali caído e a pessoa vai deixar você mais caído ainda no chão. Então, a segunda lição é essa. A terceira lição: lute pelos seus filhos. Peça ajuda a seu pastor, ore por seus filhos, faça de tudo para mantê-los na presença do Senhor. A viúva lutou pelos seus filhos. Está lá também ainda no versículo 1. E veio o credor para levar os seus 2 filhos para serem escravos ou servos, né? E essa mulher, ela já estava sozinha, já não tinha o marido. Já não tinha o marido dela. Tinha os seus 2 únicos filhos. E aí chega um credor na porta dela, bate: ó, seu esposo está me devendo. E como ele morreu, vou levar seus 2 filhos para serem meus escravos. Qual mãe não ia procurar? Não vai levar meu filho não, eu vou dar um jeito. Peraí, aguenta aí mais uma semana. Isso sou eu que estou falando. Aguenta aí mais uma semana. Qual mãe que não iria fazer isso? Se alguma mãe não iria fazer isso, levante aí a mão. Eu vou até abaixar a minha. Né? Então, ela amava os seus filhos e estava disposta a fazer tudo que fosse preciso para deixar os seus filhos ao seu lado. Será que nessa manhã, eu, você mãe, você pai, estamos com a mesma disposição para lutar pelos nossos filhos hoje? Será que teríamos toda essa disposição dessa viúva que a Bíblia não cita o nome dela? Será? Será que eu estaria disposta? Será que a mãe aqui, o pai, será que a família estaria disposta a lutar pelos seus filhos? Eu costumo falar lá em casa assim: ó, se você, Graci, se você, Vitória, estiverem certas, eu vou lutar por vocês, vou estar ao lado de vocês. Eu costumo falar isso. Porém, se estiver errada, não é que eu não estarei ao lado, mas eu também não passarei a mão na cabeça. O que eu estou dizendo aqui não é para que a gente acoberte o erro do nosso filho, não. O que eu estou dizendo aqui é que é para que a gente esteja do lado, certo ou errado. E se estiver errado, podermos aconselhar, dizer aquilo que é certo. Essa semana passou um assalto na Avenida Brasil, né? E eu fiquei muito chocada com aquela imagem daquela mãe, né? Ela pedindo perdão aos passageiros daquele ônibus e falando que ela não criou o filho dela para aquilo, né? E foi muito impactante, assim, eu fiquei depois vendo e revendo, né? E na realidade, quantas vezes, até eu mesma, a gente julga: é claro que a mãe sabe que o filho tá roubando, né? E na verdade a gente não sabe. O filho sai de casa, né? O filho tá sob os nossos olhares quando eles são pequenininhos. A Vitória hoje está com 15 anos, ela sai de casa 5h20 da manhã e chega quase 8 horas da noite. Se ela sair 7 horas da noite da escola, quase 8 horas da noite. Ela tá sob os meus olhares? Não. E se ela fizer alguma coisa lá em Quintino, eu vou estar sabendo? Não. Então, assim, a gente também tem que deixar de lado esse julgamento que a gente acaba fazendo das pessoas, né? Talvez a situação que a viúva estava passando aqui, que era dos credores levar os seus filhos para serem escravos, não é o que eu e vocês estamos passando hoje, né? Talvez não esteja batendo um credor na minha porta dizendo: o Saulo faleceu, mas ele deixou uma dívida, eu vou levar a Graci e Vitória para serem minhas escravas. Talvez não seja isso, mas a gente sabe que hoje o mundo sedutor está querendo atrair os nossos filhos, as drogas viciantes, a prostituição batendo as nossas portas, enfim, tudo aquilo que causa dor e preocupação. Por isso que a gente deve lutar, lutar e lutar pelos nossos filhos. Falar abertamente, às vezes a gente fica assim: não vou falar isso não, porque aí talvez meu filho não esteja pensando nisso, né? Lá em casa a gente nunca teve esse problema. Eu sempre falei com todas duas, né? Com todas duas o que o mundo oferece, né? Que parece bom, mas não é bom, né?
A Vitória tem relato, na escola dela tem usuários de drogas, tem pessoas, tem meninas, tem colega dela que namora menina, né? Eu falo para ela, olha só, você não tem que se afastar dessas pessoas. O que você tem é que dar o seu testemunho. Elas têm que ver que existe algo diferente na sua vida, para que você ganhe elas. Porque o Senhor Jesus não fez acepção de pessoas, e quem sou eu e quem é a Vitória ou qualquer um aqui da igreja que faça essa acepção? Por que a gente vai querer fazer acepção? Não, a gente precisa ganhar essas almas para o Senhor Jesus. Então, vamos lutar pelos nossos filhos, conversar. Se estiverem certos, todo do teu lado. Se estiver errado, todo do teu lado. Mas você precisa arcar com as suas consequências. A quarta lição. Você não é obrigado a falar tudo para as pessoas, mas tudo que você disser deve ser verdadeiro, principalmente nas nossas orações. Ou seja, a viúva foi sincera. Quando Eliseu perguntou, o que você tem lá na sua casa? Qual foi a resposta dela? Está lá no versículo 2. Eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela poderia falar assim, eu tenho muita coisa lá em casa, ou não tenho nada. Ou omitir que ela tinha lá um restinho de azeite na botija. Mas ela foi sincera, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. A sinceridade é fundamental nas nossas vidas. Ser transparente e não esconder nada. Deus gosta de pessoas sinceras e que falam de coração, né? Como eu falei aqui já antes e agora nessa quarta lição, você não é obrigado a falar tudo para as pessoas. Mas quando eu chego para a irmã Cristina e Cristina, eu preciso conversar contigo, tudo aquilo que sair do meu coração deve ser sincero, deve ser puro, deve ser verdadeiro. Por quê? Porque a Cristina pode pensar, ou até creio que ela vai achar assim, poxa, tudo que a Lívia está falando tem sentido, faz sentido, é verdade. Mas e se sair da minha boca alguma coisa que não é verdadeiro, que é falso? Ela não vai saber, mas tem uma pessoa que a gente não esconde nada. Ele sonda o nosso coração e a nossa mente. Por isso, irmãos, assim, eu costumo falar assim, mesmo que doe, mesmo que a verdade doa, é preferível uma verdade doída do que uma mentira boazinha, né? Então, mesmo que doa, mesmo que sofra, né? Mesmo que faça o nosso coração sangrar, a gente precisa ser sincero. A gente precisa expor primeiro para Deus e depois para o nosso irmão, aquele a quem a gente precisa confiar. Então, a quarta lição é a sinceridade. A quinta lição, precisamos, eu aqui botei com os nossos vizinhos, mas eu vou trazer para o âmbito da igreja. Precisamos ter uma boa relação com os nossos vizinhos, porque em um momento de necessidade, teremos com quem contar. Ela se relacionava bem com os vizinhos. Eu, Lília, preciso me relacionar bem com a Igreja Batista Memorial em Vila Valqueiro, né? Lá no versículo 3, diz assim, então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Ou seja, ela precisava ter um bom relacionamento, porque como que eu vou bater lá na casa do meu vizinho e pedir algo emprestado se eu não dou um bom dia para ele? Se eu não dou uma boa tarde para ele? Como que eu posso chegar hoje aqui na igreja e sentar ali no banco e não falar com ninguém? Não cumprimentar o meu irmão, não cumprimentar o meu pastor, não cumprimentar o meu diácono? Como? Eu preciso ter um bom relacionamento. E falando nesse bom relacionamento, eu me lembro que assim que meu esposo faleceu, ele tem essa fase da entrada no INSS e tal, e aí se ajustaram lá meu pai e meu sogro para poder ajudar. Aí uma irmã da igreja, na época, chegou para mim e, irmãos, eu guardo até hoje, até a imagem. Se eu pudesse desenhar a imagem aqui, eu desenharia. Ela chegou para mim e falou assim, num cantinho só eu e ela, porque às vezes a gente não precisa falar para todos ouvirem. É papo, né? É papo assim, né? A gente, poxa, é papo.
E ela falou assim: irmã, eu sei tudo que aconteceu com você, mas se você precisar, a igreja está aqui para te ajudar. Aí eu falei para ela: irmã, se eu falar hoje para você que eu preciso de ajuda, eu vou estar mentindo e tirando de quem precisa. Porque eu tenho meu pai e meu sogro que estão me ajudando, né? Ou seja, por que ela chegou para mim? Não é porque na época o meu pai era o pastor da igreja, não. É porque eu tinha um bom relacionamento. E no caso, ela era diaconisa da igreja, era uma das diaconisas. Eu tinha um bom relacionamento com ela, mas eu usei da minha sinceridade. Eu não precisava. E eu sabia que a igreja ajudava outras pessoas que precisavam mais do que eu naquele momento, né? Então, assim, precisamos ter um bom relacionamento tanto lá fora, com os nossos vizinhos, como aqui dentro da igreja. Porque, como o Ministério de Louvor cantou domingo passado, somos um corpo bem ajustado, né? Como é que eu não posso estar ajustada com a Rosane, né? Eu ia usar a Cristina de novo, mas não, vou usar outra. Como eu não posso estar bem ajustada com a Rosane se nós somos um corpo, nós temos que estar em sintonia, né? Nós temos que ter o mesmo pensamento, a mesma atitude. Então, esse relacionamento começa aqui dentro para que possa ser visto lá fora. Porque também não adianta sermos irmãos aqui, eu sei que a maioria mora aqui na Redondeza, né? Acredito que os únicos que moram mais longe somos nós e o vizinho lá nosso, né? De que adianta aqui dentro da igreja, vamos supor que eu moro aqui na Redondeza, e aí eu falo com a Andréia, cumprimento a Andréia, fico rindo ali fora, jogando conversa fora com a Andréia, mas quando eu passo pela Andréia na rua, eu nem conheço a Andréia. Quem é a Andréia? Não. A gente tem que demonstrar isso, porque pensa que as pessoas ali fora não percebem quem entra e sai daqui todo domingo, toda quarta. E aí, como é que pode estar aqui dentro e lá fora não falar, né? Então, vamos começar a ajustar aqui dentro da igreja. Somos vizinhos, somos irmãos em Cristo e vamos um dia morar no céu que está sendo preparado para nós. Amém? Amém. Então, precisamos ter um bom relacionamento, porque essa mulher, ela precisava de muitas vasilhas, mas ela não sabia que o sobrenatural ainda estava para acontecer. Eu imagino que quando Eliseu falou para ela: vai, pede emprestadas, muitas vasilhas e não poucas, ela não deve ter passado na cabeça dela o que ia acontecer, né? Eu acredito, né? Isso aí é um posicionamento meu. Mas ela não sabia o que estava por vir. E a sexta lição. A sexta lição é a obediência. Se queremos ser abençoados, precisamos obedecer àqueles a quem o Senhor coloca sobre nossas vidas para nos orientar. Está lá nos versículos de 3 a 5, eu vou ler rapidamente, novamente. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vazias e elas as enchia. Ou seja, ela fez exatamente como o profeta de Deus falou. Ele falou: pede vasilha. Ela foi lá e pediu. Não poucas, ela foi a quase o bairro todo. Vamos imaginar assim, ela foi batendo de porta em porta no seu bairro. Me empresta uma vasilha? Me empresta uma vasilha? E todo mundo emprestando a vasilha a ela. Primeiro sinal de obediência. A segunda, entra em casa, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E aquele azeite que você tem lá na botija, vai derramando, vai derramando, vai derramando. E ela fez como? Ela fez o contrário, né? Ela bateu na porta de uns 5 vizinhos só, né? Chegou em casa, deixou lá a porta aberta. Não. A palavra vai dizer que ela fez exatamente como o profeta falou. Quantas vezes Deus fala conosco: faz assim. E aí eu pego e falo: não,
dá para me fazer desse outro jeito. Eu vou lá. Foi até falado na escola bíblica domingo passado, acho que foi o irmão Bira, que falou assim, quantas vezes a gente ora a Deus, Senhor, eu preciso de um dinheiro para pagar essa conta, e quando eu acabo de orar, eu vou lá no agiota e pego o dinheiro emprestado com o agiota. Deixei Deus agir. Deus não agiu, né? Deus não agiu. Para que então eu pedir, Senhor, entra com a tua providência, me mostra o que eu devo fazer. Se ao acabar de orar, eu já fui, né? Quantas vezes a gente precisa orar, confiar e esperar, né? Tem um ditado aí no mundo afora que diz que quem espera sempre alcança, né? Então nós devemos esperar. Deus é o Deus provedor, é aquele que vai prover tudo. Talvez Ele não vá nos dar naquele momento da oração, porque existe o tempo de espera, né? E quantas vezes a gente quer pular o tempo de espera para que possamos alcançar algo? Devemos esperar no Senhor, sermos obedientes a Ele. Se Ele falou, Lília, espera, descansa e confia, eu vou esperar, vou confiar e vou descansar, porque eu sei que em algum momento Ele vai fazer. Em algum momento Ele vai trazer aquilo que Ele prometeu para a minha vida, para a vida da minha família, né? Para a vida das minhas filhas. Então, em algum momento, isso vai acontecer. Mas eu tenho que deixar Deus trabalhar. Eu tenho que seguir a risca. Se Deus falar comigo, Lília, faz isso, tenho que ir lá e fazer. Ele é o que sabe todas as coisas. Ele enxerga além daquilo que eu posso enxergar, né? Então, a sexta lição é a obediência. A última lição, a sétima, tenha uma boa comunicação com seus filhos. Orar, ler a Bíblia com eles, é importante saber ouvi-los. Lá no versículo 5 diz, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas e elas as enchia. Essa relação envolve respeito e uma boa comunicação, né? Ou seja, pelo que diz o texto, essa mãe tinha um bom relacionamento com seus filhos. Eles ali fizeram um trabalho em equipe. Enquanto eles traziam as vasilhas, ela com a sua vasilhinha, que já estava na casa dela, ia enchendo as outras. Já pensou se eles fossem uns filhos desobedientes? Traz a vasilha. Não vou levar nada agora não. Tô jogando aqui um joguinho aqui no celular. Não, tô vendo um vídeo no TikTok. Não, tô vendo um vídeo no YouTube. Não. Não ia dar certo. Não ia dar certo. E aí a gente consegue enxergar que dentro dessa casa havia um bom relacionamento. Quando eu fiz o curso Casados para Sempre, tinha uma frase lá que dizia: nenhum casamento é tão bom que não possa ser melhorado e nenhum casamento é tão ruim que não possa ser melhorado. Ou seja, o que isso quer dizer? Que em todas as famílias sempre existe um probleminha, sempre existe uma dificuldade, mas isso não nos impede. Quem é o Senhor da minha casa? Quem é que comanda a minha casa? Quem é o alicerce da minha casa, né? Então eu e a minha família precisamos estar submissas a esse Deus que supre as nossas necessidades, que ouve as nossas orações, que conforta os nossos corações no momento de dor, de tristeza. Nós precisamos confiar, ter um bom relacionamento com os nossos filhos, saber ouvi-los. Eu sei que às vezes a gente, com tantos afazeres, às vezes a Vitória fica, mãe, eu vou almoçar, fica sentada aqui do meu lado. Eu, Vitória, eu tenho que fazer não sei o que, Vitória. Poxa, mãe, fica sentada aqui do meu lado. Aí, né, eu nem quero ficar, né, porque Deus conhece, preciso ser sincera. Tá bom, fala, o que você... Aí fica lá falando. A mesma coisa a Graci, né, a Graci já é de noite, né, quando eu já tô quase dormindo, aí Graci quer ficar conversando, né. Então, mas a gente precisa ouvi-los, saber ouvi-lo, para que nesse momento de compartilhamento, ela compartilhar o que ela passou o dia todo lá na escola, a Graci compartilhar comigo o que ela passou o dia todo lá no hospital, eu possa ter uma palavra, né, para dar para o meu filho, para minha filha, né? Eu preciso ter um bom relacionamento. Esses dias eu estava vendo um vídeo, né,
é uma dinâmica para o Dia das Mães, e a mulher pegou uma folha de papel e falou assim: esse é seu filho, né? E aí você fala para o seu filho: filho, você tem que ler a Bíblia. Mas o seu filho não vê você lendo a Bíblia. Aí você dá uma dobrada na folha. Filho, você precisa orar. Aí o filho não vê você orando. Outra dobrada. Quando ela foi fazendo várias perguntas, quando ela agora solta a folha estava lá toda marcadinha. Ou seja, nós somos exemplos para os nossos filhos. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e estava minha mãe, estava meu pai perto. E eu falei para essa pessoa assim: a gente precisa se relacionar bem com os nossos filhos. Essa pessoa, ela não tem um bom relacionamento com um dos filhos, né? E aí eu falei para ela assim: você já viu aquela série da Netflix, Adolescência, não sei? Aí ela: já vi. Eu falei: eu até assisti. Eu nem queria assistir porque eu ouvi falar muito mal dessa série, mas eu falei: não, vou lá assistir. E assisti. E nessa série fala exatamente sobre isso, sobre a comunicação pai e filho. Pai e filho. Ou seja, o policial tinha um filho que estudava numa escola muito chique, sabe? Uma escola top de linha lá nos Estados Unidos. Só que ele não tinha um relacionamento. E houve um assassinato dentro da escola e ele precisava ir lá investigar esse assassinato. E aí ele liga pro filho: fulano, chama lá pelo nome, não chama filho. Fulano, eu tô entrando aqui na sua escola, eu vou na sua sala, mas pode ficar tranquilo, eu nem vou olhar pra você, tá bom? E assim ele fez. Ele entrou na sala que o filho estudava, porque o assassinato foi dentro da sala desse filho, e não olhou pro filho. E quando ele saiu dali, ele ficou muito intrigado com tudo que ele viu naquela escola. Ele só sabia que o filho dele estudava numa boa escola, mas não sabia tudo o que se passava dentro dessa escola. Ele não dava oportunidade para que seu filho falasse com ele tudo aquilo que acontecia ali, que acontecia assassinato, que acontecia prostituição, que acontecia um bullying. Ele não dava essa oportunidade. Ele ficou tão intrigado com aquilo que ele foi para o estacionamento da escola, ficou dentro do carro. Quando tocou o sinal da saída, ele esperou o filho. Quando o filho está dando sinal para o ônibus, ele: filho, vem cá, o que você quer almoçar hoje? O filho: filho? Você me chamou de filho? Né? Ou seja, vemos que nem dentro de casa ele falava: filho, vamos fazer isso? Filho, vamos fazer aquilo? E ali eles foram, almoçaram juntos. Ou seja, precisamos ter um bom relacionamento. Eu preciso saber aquilo que está afligindo o coração do meu filho, para que eu possa pedir orientação a Deus, para que eu possa estar ajudando a ele. Porque, irmãos, se não fizermos isso, com certeza o mundo vai fazer. E o mundo não vai fazer com todo o amor e com todo o carinho que nós, pais, podemos fazer, né? E para concluir, eu até escrevi aqui: ao cumprir os princípios da palavra de Deus, viveremos o milagre da provisão. Seja esse milagre material, espiritual, o milagre da provisão. Eu não sei qual o milagre eu sei o milagre que eu preciso hoje. O meu milagre eu sei. Mas o milagre que a igreja, que cada um de vocês precisam, só vocês sabem. Então, devemos cumprir os princípios da palavra de Deus para vivermos o milagre da provisão. Assim como Deus fez o milagre da multiplicação do azeite com a viúva, Ele pode fazer milagres em nossas vidas hoje. Se a viúva tivesse desprezado o pouco de azeite que ela tinha, ela não viveria a multiplicação. Consegue entender? Você e eu não viveremos milagres só porque estamos com muito ou em um lugar favorável. Nós contemplaremos os milagres quando entendermos que o pouco nas mãos de Deus se torna muito. Ele pode fazer milagres em nossas vidas hoje. Basta crermos. Amém?